saiu gravado também. Esquerda não. Depois eu pode. Pô, fica assim, né? Foda-se, eu falei que não tem uma forma. O Jaime tá me encarando aqui, Então, vou apresentar, esse é Renato, meu amigo, né? Estudante de biologia. Aí a gente vai seguir aquela nossa série sobre a narcoética, sempre pensando, né, a luta, né, de si consigo mesmo. Quando a gente pega esse sentido de anarquia, como sem governo, entendendo que é sem governo de outra força que possa nos constranger, né, Renato? Exatamente. Nada muito assim, sofisticado, então acadêmico ou complexo, fechado. É simples. Anarquia sem governo, né? Sem preconceito também, né? Sem governo. Para você entender, porque eu não gosto de anarquista. Não, meu filho, não, para tudo, ai. Não, entenda, simples, ó, sem governo. Então, dentro de mim, que aí que eu vou passar a bola para você, dentro da gente, que é uma coisa complexa, aí sim, aí é complexo, né? Existem forças. Sim. Só que nós somos alguma coisa, nós somos, né? Temos alguma coisa nós somos aí. Vamos definir pela biologia. Então, quem governa quem? Né? No sentido que a gente está trazendo. Então eu te pergunto, na biologia, primeiro, a gente pode começar por aí. Você que conhece o funcionamento do corpo humano, né? Como que fica essa relação, né, das forças que estão dentro de você, química, biológica, e o você, né, que é o sujeito, vamos dizer assim, entre aspas, no momento, que tem que pegar essas forças e colocar a favor de si, no sentido de que elas não lhe tragam prejuízo, o vicioso, né, o degenerante, né? E como é que você arruma isso, no caso aí, na sua opinião, eu tenho na sua assim, cabeça? como a biologia ela dá o arcabouço, né, o potencial para o desenvolvimento das nossas atividades, né? Porque se a gente pode estar aqui nesse vídeo falando e tal, porque a gente tem uma tecnologia, tem um cérebro, capacidade para poder desenvolver essa finalidade. Isso é resultado de um processo evolutivo. Uma tecnologia, entendi. E evolutivo que vem de uma seleção, né? Tá certo. Dessas características. A questão da seleção das espécies. Determinados instintos eles vão sendo selecionados, digamos assim. Mas não é um determinismo assim, então se não há um determinismo... Não é um determinismo no sentido assim restrito, né? Você tem uma parte que é determinada biologicamente, mas que isso interage com o meio ambiente, com todo o conjunto, sociedade, e isso vai moldando o comportamento, né? De certa forma. Então, comecei a pegar agora essa relação. E a conexão, vamos tentar esticar então, se eu estou entendendo, né, nós temos condições bioquímicas que nos permitem a ação, apesar da gente também receber influência do meio. Então são dois campos aí, e aí um nos conecta com a filosofia e no caso também assim que a psique. A relação da biologia com a psique, primeiro. Para chegar à filosofia. Para a gente se fazer o homem, eu digo homem também, não venho me chamar de machismo, fazer homem, né? Eu estou sendo universal. Humanidade. Não é um negócio, né? Fazer como humanidade, você precisa do contato social, né? Existem estudos, assim, até que de crianças, assim, que foram vistas que não foram criadas por seres humanos, foram criadas por outros grupos animais, cachorro, até, e que ela desenvolvia todo o comportamento do cachorro. Ela bebia água como cachorro, comia como cachorro. Aí você vê assim, nós somos especiais, nós somos diferentes. Tem um componente aí da civilização. Só que aí depois a criança, eu não lembro agora o caso, com detalhe, mas assim, quando você... depois eles pegaram essa mesma, acho que foi na Rússia, quando pegaram essa mesma criança e foi levada e dada educação para ela, ela chegou
ela chegou a aprender, entendeu? A se comunicar, a escrever. Então, ou seja, você tem um potencial biológico, mas não quer dizer que vai você tem um potencial biológico, mas aí dependendo da interação que você tem com o meio, você desenvolve certas coisas ou não. Interessante. Aí interessante que ela, depois mesmo ela aprendendo a escrever, a ler e tal, ela ainda mantinha alguns hábitos de cachorro. Embora tipo, aquilo não fizesse mais sentido para ela, porque ela já estava num ambiente social. Mas às vezes ela chegava no canto da noite e começava a uivar, entendeu? Na porta. Tem umas coisas assim. Sabe, você vê assim, poxa. Aparentemente não tem lógica, mas tem. Foi uma coisa que foi. Como fosse uma marca, né? A gente precisa do outro ser humano, precisa para poder se constituir, né? Foi legal isso que você falou, se eu estou entendendo bem, me corrija. Então você, através do meio, né, e um meio que tem que ser um meio, né, relacionado com o outro, com a humanidade, né, com homens e mulheres e outras crianças, inclusive. Quem sabe que a criança desenvolve muito com outras crianças. E que vai trazer essa psique e esse logos vai nascer, porque senão não tem o logos. Exatamente, tem até o potencial para se formar, mas ela não vai determinar que ela está precisando de. E se o ambiente não estiver ali, é algo mais complexo. Exato. Interessante. Então acho que até agora nós conseguimos conectar tudo então. Acho que agora ficou claro. Assim, bem de uma maneira simples, né? Também não precisa sofiscar muito, mas ficou claro como se dá essa relação da biologia, né, com o mundo. E aí você conecta com a química e o que eu acho interessante assim, na biologia, na ciência em geral, porque ela coloca o homem não como um ser especial da criação. Caiu assim, né? De repente Ganesha resolveu, não vou fazer o homem, né? Mas não, na verdade você está em relação com a natureza. Os outros animais, eles não estão em função da gente, entende? Nós atribuímos funções, e eles têm a própria razão deles para continuar existindo. Não existe essa relação de superioridade, né? Que às vezes a pessoa entende a evolução como uma coisa que tivesse uma finalidade. Está progredindo, está evoluindo, mas não é esse sentido, no sentido evolutivo, cientificamente falando, não tem nada a ver com isso. Beleza. Legal essa introdução. Mas agora eu vou te perguntar, aí você pode falar livremente, não necessariamente tendo a biologia ou qualquer outra conexão, né? Você solta o que você pensa tranquilamente, que é o nosso trabalho investigativo. A questão, vamos começar pelo medo. O medo é uma coisa interessante, né? Que aí você sabe, você traz na biologia alguns dados interessantes do medo, né? A rigor, o que seria o medo para a biologia? Naquele instrumento da utilidade do medo. O medo, biologicamente falando. O medo, ele é um instinto assim, bastante interessante, porque você tem a ver com a precaução, né? Você precisa ter medo assim do predador, você precisa ter medo de uma situação arriscada para poder preservar. Fazer as continhas. Tem que fazer as continhas, se preservar ali, senão você morre. Isso é característica de qualquer animal, não só do ser humano. Não só do ser humano. Na biologia. Isso é natural. Só que depende da forma como a gente lida também, né? Então, essa forma que a gente lida, como é que você pensa nisso? Porque aquela questão que você até comentou uma vez comigo sobre o jogo, como é que fica esse jogo de quem vem da biologia? Como é que você enxerga isso? Como a gente joga com medo, que é o lance, né? Como você falou, todo animal tem medo, todo ser vivo, de certa maneira, tem um medo como força, isso nós sabemos. Mas por que ele paralisa? Às vezes, e a gente tem dificuldade de colocar ele como força a nosso favor. Nesse jogo de a gente com a gente mesmo, no caso. Como é que você pensa o medo nessa relação? Não entendi. Você está vendo a biologia e a biologia está dizendo que o medo ele é uma espécie de instrumento de defesa, avaliação, preservação. Preservação. Boa questão, preservação. Beleza, nem defesa, preservação.
que eu já pensei a defesa como preservação. Tá relacionado. Só que também, se eu ficar muito acomodado, eu não me preservo, porque eu começo a agir contra a mim mesmo. Isso tem... Entende? Acho que no nosso caso, porque você... acho que o ser humano. Pensar numa... Aqui, socialmente falando. Nesse meio que a gente vive. Às vezes o medo ele pode ser uma forma também de controle, né? De estabelecer um determinado, sei lá, padrão naquela sociedade e você manter aquele controle, você está travando o progresso daquele... Porque assim, outras forças, né? Outras pessoas mais ativas, tem o ritmo delas ali embotado porque não conseguem desenvolver porque cria-se numa sociedade de medo e você concorda então que você jogou medo para a sociedade. Então, aí já pensando mais para sociologia. Sociologia política. Mas aí, vamos pegar agora um indivíduo nesse ambiente que você está falando, né? Que como você disse, a biologia ela é realidade com o meio ambiente. Nesse ambiente de medo instalado, né, por interesses políticos, que é verdade, sabe o que é isso? Como que fica aquele indivíduo que está fazendo a luta dele interna? Eu podia colocar assim, você acha que há, primeira questão, você acha que há possibilidade disso acontecer ou é falso, falando da biologia? Por exemplo, biologicamente não, está dominado, não tem como. Ou então não, tem como. E como que você pensaria que fosse possível? O medo é interessante no motivo assim, de você ter só a precaução, mas não que ele te paralise de você fazer determinada coisa, entende? Aí é uma questão de grau, né? Exatamente. Nesse grau, sim, da luta de forças, né? Qual força que vai se sobrepor a outra. Então, a gente, na graduação de forças, né? Do medo, o medo pode me dominar ou eu posso dominar o medo. Apesar de ele continuar sempre existindo. A gente pode pensar uma coisa interessante que se a gente for pensar na vida lá como era lá, que a gente chama de pré-história, né? Que você tinha que, sei lá, lutar junto, disputar a comida com um tigre dente de sabre, né? Você tinha todo um motivo realmente para ter medo. Hoje a sociedade, nós como civilização, a gente criou meio que um ambiente artificial, né? Isso também está dentro da natureza, eu não gosto de separar, né? Isso também também é ambiente, que você não tem mais essas forçantes. Mas tem outros. Você não tem mais essas forçantes, se eu não fizer isso aqui eu vou morrer, se eu não fizer aquilo eu vou morrer. Porque a gente está mais ou menos no ambiente, assim, com uma relativa proteção, né? Por causa desse convívio social e toda essa estrutura criada. Só que isso não acaba, não morre, né? Tá bom, é menos esse medo, só que esse medo ele se sofistica, né? Ele vai em direção a outras coisas, né? Mas voltando para essa outras precauções. Alguém tinha que ir lá encarar o tigre, não tinha? Alguém tinha que ir lá atrás da comida e encarar, alguém tinha que ir. Então, esse alguém estava com medo também. Por que ele consegue e outros não? Como é que... na verdade, ele não consegue, na verdade, ele vence o medo dele. Eu acho que ele, na verdade, ele não deixa de ter medo, ele usa esse instinto a favor dele. Exatamente. O medo ainda está ali, porque ele também tem que se precaver. Então, mas aquela necessidade, eu acho que a palavra necessidade empurra para que a pessoa haja naquela direção. Com certeza. Então esse mecanismo é completamente saudável, né? E ético, né? Só que a gente vai pensar assim, sim, também. Então, se a gente está usando o medo como preservação, ele é ético. Sim. A partir do momento que a gente usa ele. Desde que o medo ele não paralise, né? Exatamente. Então nos parece que tá dando tudo certo. O raciocínio vindo da biologia, vindo da filosofia, está se encaixando. Certo? E tem também a questão da preguiça e da carência. Mas antes de entrar em preguiça e carência, eu queria voltar, ou já entrando de alguma maneira, se você quiser usar a preguiça ou a carência, junto com o medo, a questão da teoria da evolução. Por que as pessoas têm dificuldade, na sua opinião, né? Isso é medo? Na sua visão? Isso é preguiça intelectual, no caso?
Isso é carência? O que ou são as três coisas, são coisas. Como que você faz essa leitura? Por que das pessoas é aí que eu queria chegar? Porque isso é básico. Eu acho que tem assim uma ignorância do método científico mesmo. Né? Até quando fala teoria da evolução, a pessoa, mas isso é só uma teoria, é teoria. Ou seja, a pessoa joga o criacionismo, não, eu também tenho uma teoria. Sim. Eu posso, só que ela esquece. Qual é a diferença? Quando a gente fala em teoria científica, a gente passou por todo um processo de falsibilidade, todo um processo de pesquisa e foram reunidas bastante evidências para poder corroborar aquele dado. Aquilo ali não é algo que eu achei, essa ideia parece mais bonita. Não. Ou é fé, ou é crença. Não, eu tive um sonho, foi revelado para mim. Que eu vi essa imagem, né? Veio, né? Não, sabe, não tem nada disso. Deixa eu fazer uma pergunta, Renato, assim. Então, a teoria da evolução é substanciada no momento. Ela é substanciada, não é um achismo, algo que seja, que tenha lacunas, que possam comprometer, não. Existem pontos assim que a gente pode até assim, não está... não foi, como é que falar, não está explicado tal mecanismo da espécie tal, tem uma lacuna. Mas isso não inviabiliza a teoria. Só que isso não inviabiliza a teoria, né? Tem muito mais evidências de que... exatamente, isso não é algo que comprometa, né? Então, volta à pergunta, por que você acha que a pessoa, né, porque olha só, nós vivemos no mesmo meio, vamos fazer um geral agora, somos humanos, biologicamente, temos capacidade de entender, todos nós. Vivemos no cérebro, estamos com o arcabouço todo, que você mesmo passou para mim, não foi? Temos a potencialidade, não estamos vivendo com um cachorro, tá certo? Não, porque eu pedi para eu entender a teoria da evolução, vivendo com um cachorro, talvez seja. Talvez. Ela não ia nem falar nada, ela ia ficar conversando dela. Começa a se balançar o rabo, né? Agora me dá uma vontade de rir, mas tudo bem. Aí, não estamos vivendo com um cachorro, olha que avanço. Né? Estamos na mesma pressão social, mas tem uns que conseguem, né, superar algo dentro de si e entender e vislumbrar, e outros não. Eu acho assim que tem uma... O que você pensa sobre isso? Tem essa ignorância do método, mas que ela vem... Essa ignorância você acha relacionada mas com ela vem... preguiça intelectual, é preguiça? Também, só que eu acho que tem uma coisa interna, um mecanismo interno, porque eu acho que é até uma coisa humana também nesse sentido, de encarar as coisas com finalidade. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso, com a questão da finalidade. Porque ela acha que tem que tudo ter finalidade. Tem que ter um tema. Tem que ter um tema. Exatamente. Porque, por exemplo, eu sou humano, né? Eu criei essa caneta para escrever, certo? Aí você vê a natureza mais ou menos harmônica, as coisas mais ou menos se encaixando, não. Então tem. Existe uma lógica, tem um designer nisso, entendeu? Acho que é mais ou menos por isso. Se bem que, assim, não entrar nem nessa questão religiosa, que isso é outra... Eu não vou descartar isso que você está falando, porque mas no momento que eu apresento uma teoria substanciada, tá, e mostro que isso é uma ilusão, né, entender que tudo que tem no mundo tem que ter um arquiteto, né, até porque também tudo que nós fazemos... Mas isso é uma movimentação psicológica. A gente não está nem no racional, entendeu? Eu acho que o problema... Mas uns sofrem disso e outros não. Então o medo está presente ali, a preguiça, a carência. Seria isso? Também. Além assim eu acho que o problema do sistema educacional mesmo também, que falha em passar, a pessoa ter ideia exatamente do que é o método científico, entendeu? De entender como funciona para dizer que não é só uma teoria. Por exemplo, eu sou professor, você sabe disso. Você também vai ser, né? Também. Porque a biologia ela pode ser, né, pesquisa ou licenciatura. Mas eu sou da filosofia, também tenho bacharelado, mas eu preferia a licenciatura. Então eu estou lá dando aula, aí eu estou falando, né? E o garoto conviveu com seres humanos, não com cachorro. Não estou podendo esquecer isso. Aí eu estou falando.
Aí, e seguindo o currículo, parará, e aí entra um debate. Aí você vê claramente a questão do condicionamento. A pessoa, aí nesse caso, ela está tendo a informação, porque ela também tem aula de biologia, né? Não comigo, mas ela tem aula de química, certo? Ela tem aula de física, e por aí vai, história, sociologia, e os campos, né? A matemática, por exemplo. E aí eu me deparo, às vezes, com certas afirmações que eu fico de queixo caído. Eu digo, o que você está fazendo na escola? Aí eu te pergunto, Renatão, como que tu pensa isso? Como que eu estou falando uma coisa que vai desdobrar, que às vezes o exemplo vem do mundo, né? O mundo, aí quando chega no mundo, todos os colegas da outra disciplina, parece que eles não estão conseguindo fazer isso aí que você falou, funcionar, porque aí a resposta que vem para mim é louca. Não tem nada a ver nem com a filosofia, nem com tudo aquilo que está ali. Então tem que ter alguma coisa entre a gente e isso. Entendeu? Uma vez que eles estão criados pelos cachorros. Né? Tem que ter. Vocês estão no meio da sociedade, tem que ter, Renato. Tem que ter alguma coisa. Né? Porque, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, para não parecer papo de maluco. Eu estava dando aula na filosofia sobre a diferença de ética e moral. Olha, veja bem, ética e moral nem tinha entrado nos exemplos. Parece que quando eu estou falando o que é ética e o que eu estou falando com moral, o que é moral, já está provocando alguma coisa neles ali. Sim. Desencontrou alguma coisa ali, porque a ética é ética, né? E a moral é a moral. Então já desencontrou. Daqui a pouco aquilo perdeu o controle, daqui a pouco vem um aluno e manda assim para mim. Professor, me admira o senhor, inteligente, professor de filosofia, acreditar na teoria da evolução. Eu ficando assim. Fez aquela cara, o que está acontecendo? Brilhante, achei brilhante que me conecta. Eu estou falando de ética e moral, já irritou lá no consciente. Aí eu te pergunto, como que essa frase sai da boca de um aluno? Como que ela sai da boca dele? É isso que eu estou te perguntando. Se a gente convive, como que a biologia vê isso? Se a gente convive, como você viu, no meio social, humano, de cultura, o jovem está na escola todo dia, recebendo a matéria, é aí que eu te pergunto, e agora? Como é que essa questão do condicionamento? Né? Eu acho que isso aí está mais para a sociologia, né? Não, a biologia não dá nenhum pitaco nisso. A biologia dá, mas assim, você tem uma interação com o ambiente, você tem, às vezes, pode nascer, sei lá, com uma certa aptidão para uma determinada coisa, entende? Você tem as conexões assim que as informações estão aí, que favorecem você entender melhor o outro. Você tem um certo QI, assim, eu tomo cuidado de falar QI, mas você tem você tem que você meio que nasce com isso. Só que isso está nessa interação com o meio, você desenvolve, você aprende, né? Não é algo assim que nasceu e então deixa eu te fazer uma pergunta. Está determinado, o cara vai ser burro a vida toda. Não, perfeito. Tanto entendi que eu acho que eu vou te fazer uma pergunta. Só que eu acho que tem uma coisa psicológica mesmo, entendeu? Tem uma necessidade da pessoa, entendeu? Tem a necessidade. Então, quando você falou que o animal, aquele exemplo do ser humano, que foi ótimo você ter dado, viu? Que está ilustrando tudo. Né? Conviveu com o cachorro e adquiriu, né, hábitos, vamos dizer assim, do dia a dia, da vida desse animal, né, e depois adquiriu hábitos da vida humana, mas mesmo assim, em alguns momentos, né, manteve hábitos da vida animal. Então nos parece que dentro do campo da biologia há um também, entre aspas, né, um espaço para uma espécie de programação. O que você acha dessa parte da programação, entre aspas, né, no tecido biológico, como que imprime, né, essa programação? Porque aí eu fiquei meio cachorro, fiquei meio, né, humano. Então será que dentro do campo humano, numa pedagogia, eu posso ficar meio dividido, eu posso estar programado a não conseguir entender a teoria da evolução, vamos supor? Não, acho que não. Não? Acho que não. Isso seria exagero? Acho que seria exagero, a não ser que a pessoa tenha realmente um retardo, né, que já nasça com esse. Aí já doença, já entra em doença. Vamos para o campo do retardo. Mas uma coisa saudável
Então, por que a pessoa tem dificuldade de entender o que está na carta? Quer dizer, tipo assim, né? Não usa, acho que não usa lógica mesmo. Né? Às vezes tem necessidade, ela Não, cresce. mas o bloqueio. Tem uma coisa interessante assim, que às vezes com o cérebro, né? Você vai reforçando determinada informação, o teu cérebro ele vai ativando, vai formando conexões, e quanto mais você repete, mais aquelas conexões ficam mais fortes. Então, para você quebrar... É um tipo de programação. Para você quebrar, porque às vezes a pessoa é criada a vida inteira com aquela informação. Imagina um conflito para a pessoa que receber uma ideia que desconstrói toda a vivência da pessoa, sei lá. Entendi. Então faz uma conexão realmente. Para a pessoa ela é meio novo, aquilo é novo. E aí gera um conflito. Aí gera um conflito. Claro que isso aí pode ser reorganizado, né? Tem uma certa plasticidade, né? Isso você vai formando outras conexões. Mas para algumas pessoas isso é mais difícil, né? Para algumas áreas, né? Mas talvez seja mais difícil porque ela teve uma pressão. Porque reforçou bastante essa ideia, né? Essa ideia. Sim. Porque assim, eu tenho amigos assim, religiosos, até que não tem problema de lidar com a evolução, de entender, de compreender a evolução. Entende? Eles podem dar uma aula de evolução e não vão ter problema de explicar aquilo. Mas que no íntimo deles, eles até ficam assim, sei lá, tem uma quedinha com o criacionismo, mas ele racionalmente ele entende a evolução, ele consegue separar. Porque não é problema da pessoa ser religiosa, entende? Mas você... Ele é meio cachorro. Ele é meio cachorro e meio professor de biologia, né? Ele é meio cachorro, meio... Aí você já consegue separar as coisas, tá certo, tudo bem. Não, existe, por exemplo, tem grandes cientistas que foram religiosos, né? Você vê o Mendel? Sim. Só que aí é uma separação, entendeu? Ele era monge, mas ele fez o quê? Mas ele falou assim, eu tenho que pensar também. Não, ele chegou, separou a coisa, ele aplicou o método científico, entendeu? Entendi. Aí se a pessoa tem uma crença pessoal, isso não vai implicar em nada, entendeu? Eu acho que é só uma questão mesmo de saber relacionar, entendeu? Os campos são mundos diferentes, né? Sim. Eu posso acreditar, sei lá, eu posso, e uma coisa ele não vai ser menos inteligente por ser religioso. A curiosidade da pessoa conseguiu fazer com que ela superasse algumas dificuldades psicológicas. Ele não vai ser menos inteligente. Ele não vai ser menos inteligente porque ele é religioso, entende? Ele é religioso porque tem alguma necessidade, alguma questão de crença. Ele se sente bem. Não estou falando sobre a parte da inteligência. Estou falando sobre bloqueio. Não, que às vezes... É algo entre você e a sua própria inteligência. Que às vezes isso entre você e você mesmo. Que às vezes isso pode estar associado, entendeu? Às vezes uma crença religiosa pode fortalecer da pessoa não Entendi. Não desenvolver isso. Uma outra coisa. Mas não é sempre assim. Às vezes a pessoa lida bem. E a questão da infância, assim, vindo da biologia, você acha que as informações que chegam na infância, elas teriam assim, um valor mais potencial do que as que chegam depois, então talvez fique difícil. Na infância eu sei que é uma pergunta que pode ser mais psicológica, mas mas tem bem a ver com a fase do crescimento, porque é tudo um aprendizado. Se você pensar, a gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo andar. A gente tem um determinado... Você viu que não tem nada definido. A gente nasce com um determinado impulso, então a gente vai aprendendo, nosso cérebro vai aprendendo a registrar as informações, entendeu? A gente observar as coisas, reconhecer a voz dos pais, a começar a engatinhar, andar, tudo isso é um aprendizado que o cérebro da gente vai fazendo, né? De acordo com a vida. E até com... Processando. Vai processando, por exemplo, se você perde é interessante isso, você perde um braço, uma perna, você vai aprendendo a lidar com esse corpo novo, entende? Você vai aprendendo a lidar, tem gente que perde os braços, começa a desenvolver atividade nas pernas, com os pés começa a pintar, a escrever, e você vai adaptando, o corpo ele vai se reorganizando de alguma
uma forma e você vai, vou ver como é que eu vou interagir com isso. Porque de acordo com uma grande necessidade, ele se organiza. A necessidade ela cria isso. Claro que isso tem um limite, Então, né? por que quando o aluno tem que estudar e reorganizar? Usando a mesma imagem, ó, a pessoa perdeu os braços e está escrevendo com o pé. Né? Tudo bem, foi uma necessidade. Eu estou dando um exemplo extremo, né? Foi uma necessidade assim, forte. só para ilustrar. Agora, por que uma criança, mesmo que tenha sido entupida de loucura, quando ela vai para a escola, né? Também. Inclusive, até no processo de infância dela, ela também estava na escola, o tempo todo. Por que chega aos 15 anos e fala, me admiro o senhor acreditar na teoria da evolução? Aí eu fico olhando assim, não sabia nem por onde começar, né? Que não é questão de crença e fica difícil. E eu sou professor de filosofia, então não sei que eu fui me meter nisso, né? Aí eu falei assim, o engraçado é que na hora você me veio uma coisa na cabeça, que eu tinha que dar uma filosofia, né? Aí eu falei assim, velho, realmente, às vezes eu me vejo assim com essa ignorância muito grande, eu devia ter realmente prestado atenção melhor sobre esse assunto e entendido que a criação que realmente é perfeita. Nós viemos do barro, né? Deus fez o tijolo, depois ele fez um vaso de planta, depois ele fez você passando pela telha e saiu eu. Aí quebrou uma e ela na minha sua, costela. E aí vai, com todo o meu conhecimento, né, de tudo que eu estudei, como que eu não pude perceber, se não fosse você agora aqui, né, que realmente está totalmente errado. Com certeza. Agora, eu aconselho, que eu falei assim, eu aconselho estudar biologia, porque eles estavam me perguntando então, o que era, você estava caçando, né? Então o que era? Não, você não sou professor de biologia, você está na escola, pergunta a ele. Eu estou dando aula de ética e moral, pergunta a ele. Né? A minha aula está funcionando a partir do momento que eu estou te pressionando a perguntar a ele. E a física e o de história, entende? Eu acho interessante da física, da química. Eu acho interessante isso porque acabou jogando meio que num limbo, né, pra ele, né? Tipo, eu tô aqui no colégio, tô aprendendo. Porque eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Se ninguém sabe nada. Sabe? Entendeu? E eu tenho que ficar explicando. Não, eu estou dando aula de filosofia. Entende? Que é a minha matéria. Claro que ela vai provocar. Aí, ó, tentar provocar. Eu acho que essa questão de lidar com a finalidade, a ideia da finalidade. Acho que tem esse problema, entendeu? Intrínseco, assim, de lidar com a finalidade, sabe? Tudo tem que ter uma finalidade, sabe? Não, então, como é que veio do nada, saiu do nada? Aí é uma coisa muito complicada para você desenvolver, explicar, quando a pessoa não tem uma noção do método científico. Que aí já é uma dificuldade já do ensino também, né? Que às vezes não passa, sim, que às vezes, enfim. Mas olha que a gente rodou no mesmo lugar. É uma dificuldade do ensino. Mas o ensino está lá para ensinar. Certo? Que a criança está na escola, o adolescente. E aí, ele não está captando, porque tem um bloqueio anteparando. Entende o que eu estou falando? E aí, o que acontece? Me parece que, de alguma maneira, o medo, a preguiça e a carência já foram manipuladas previamente. Sim, não tem... É isso que eu estou certo, colocando. E aí, como é que eu vi um movimento de anarco, né? Para ele poder assumir o controle. Não sei se eu estou conseguindo, né? Assumir o controle uma forma mais ativa dele mesmo e ele abrir a força para ele poder estudar a biologia. Senão não vai entender a teoria da evolução. Aí a informação não chega. Ela chega, mas não chega. Porque existe um bloqueio. Né? As forças do medo, me parece, né, ter sido manipulado, como também a carência, como também a preguiça, que também a preguiça não é mais não. Eu acho que até que é pior. Então, porque é óbvio, né? Porque se eu te falar uma besteira, entra pelo ouvido, fica aquela besteira, eu repito aquela besteira, e com aquela besteira a gente vai. Para eu quebrar aquela besteira, foi o que você falou, já tem que entender o que é ciência. Olha só, eu nem cheguei na questão, eu tenho que estudar outra coisa. Olha que interessante que você colocou. Método científico. Nem estudei nada, já tenho que entender o método científico, senão eu já não estou entendendo o quê? Eu estou falando de crença. Como o aluno falou para mim, né? Admiro o senhor acreditar na teoria da evolução. Já está errada a frase dele, porque não é crença. Não, é só que não é acreditar, né? Então, a frase está mal montada. Então, aí eu fico olhando assim,
porque eu tenho que... Ih, ferrou, né? É como falar que a Terra é quadrada. Tem que fazer um aulão. É como a Terra é quadrada, é plana, para consertar essa frase, eu tinha que fazer um aulão. Chamar o professor de física, ou de química, os de biologia, né, os de sociologia, vamos fazer um aulão aqui. Tudo ao mesmo tempo, porque tá tudo errado, né? É para ver se acerta a cabeça dele, porque, filho, você errou tudo na construção da frase, errou tudo, né? Então, é isso que eu estou querendo bater nessa tecla, né? Como que você vê, como que nesse meio social, certo? Então, a questão poderia ser essa, que meio social é esse que está pegando o ser humano, que tem as capacidades biológicas, né? E elas não estão se desenvolvendo plenamente porque tem alguma coisa bloqueando. E esse bloqueio, na minha interpretação de pesquisa, que eu estou falando aqui através dos vídeos, de pensamento, ele se dá na questão do medo, da carência e da preguiça. Então, assim, como que, agora para a gente ir arrematando, livremente, como que você, Renato, com todo o conhecimento que você tem, filosofia que você estuda, assim, que você estuda muita filosofia, como Spinoza, Nietzsche, e a biologia, e outras coisas, estuda a dança que você gosta, como que nesse todo que compõe o Renato, como que você pensaria ser possível você estar de frente com uma pessoa, né? Ela tem problema com preguiça, medo e carência, como você conseguiria, através do discurso, desmontar isso e remontar uma pessoa anárquica, quer dizer, tirar ela dessa prisão que ela está e transformar ela em guerreira de si mesma, de modo que ela possa começar a ter acesso ao conhecimento. Eu acho que a gente precisa primeiro entrar na bolha que a pessoa está. A gente tentar entender aquela realidade. Quais são os forçantes? Como é que, sei lá, como é que a família, como é que constitui a relação dele com os amigos, com os colegas, entra toda uma questão, sei lá, econômica, numa questão social, e por que determinados instintos estão sendo favorecidos, por que está prevalecendo aí a reatividade, às vezes um pensamento conservador também, né? Atrelado também, a gente entra numa questão política também. Por que isso está... Por que tudo isso está imperando? Por que isso está imperando? Quais são as necessidades que estão ali? Para depois começar a dialogar com a loucura dele. Entendeu? Começar a desconstruir usando da própria coisa. Entendeu? Por exemplo, se ele vem para mim com um argumento religioso, criacionista, por exemplo, vamos estudar religião, vamos pegar o que está na Bíblia. Está na Bíblia isso, só que a Bíblia tem que ser lida de que forma? Isso aqui está dentro de que contexto histórico, qual é a realidade da coisa, respeitando a fé da pessoa, mas qual é o poema, você tem que ver como, entende? Não é uma metáfora. O que é científico, o que não é científico? Isso aqui é científico, é um livro científico? Então a gente não pode falar sobre isso aqui, já não é assunto. Acho que vai começando assim. Um método. A gente tem que identificar você primeiro. Você no medo da pessoa se assustar, e aí você vai sofisticando para ver se você consegue trazer ela para esse ambiente. Eu dei um exemplo religioso, mas isso também não é independente. Isso pode ser uma outra questão, sei lá, política, uma outra. Pode ser qualquer outra forma. Que eu acho assim, que as coisas não é problema da pessoa pensar. Que o medo da pessoa está maior do que ela. Eu acho até que todo pensamento que a pessoa tem é legítimo. Só que eu acho que as coisas elas têm um caminho, né? Elas têm tem mundos diferentes, entende? Eu não posso chegar dentro de uma aula de querer que, por exemplo, tenha aula de design inteligente em colégio, entende? Que é o quê? Porque a educação está pautada no conhecimento científico, né? Tanto assim, também de ciências, a gente entra em ciências humanas, ciências biológicas, ciências naturais. Então, cada coisa no seu lugar, né? Não, mas eu gostei muito dessa parte que você falou, que é um método que você colocou, de você então penetrar no mundo da pessoa, nesse mundo
aonde o medo, né, a preguiça talvez, e a carência. E tentar ver isso assim com certa neutralidade. Não tem como a gente ser neutro, Estão operando ali de uma maneira que está imobilizando, e você vai, através dos questionamentos dentro do mundo dele mesmo, você vai trazendo de modo que ela comece a perceber, se fortalecer, seria isso? Exatamente. E aí você começar a dar essas forças a favor. Começar a jogar questões para a pessoa pensar. Interessante. Às vezes nem explicar, não, mas tipo colocar interrogação. Interrogação para que ela vá, entendeu? Dentro daquele contexto ali, daquele universo dela, até às vezes usando isso, colocando a interrogação. Interessante que você colocou, mas se fosse assim, por que você não experimenta pensar de tal forma? Será que também daria? É legítimo? Entendeu? Faz sentido para você? Só que isso é complicado pra caramba. Não. Você não vai ter. Às vezes você não encontra abertura para poder falar. Não, pior, entendeu? Abertura até consigo criar. O problema é que em que situação da vida você tem isso? Por exemplo, na sala de aula não dá para pegar, senta aqui. Eu tenho não tem como. 50 alunos. Primeiro não você. Tem como, não tem fala como. Que eu te escuto. Aí Noé, vamos começar por Noé. Aí você, fala que eu te escuto. Não, meu namorado, vamos começar por ele. Como é que eu faço isso? Não tem. Aí poder soltar para chegar. Pô, a filosofia, peraí que aí a gente tem que olhar de maneira mais geral, né? Tipo, eu tenho que aplicar uma prova. Tá difícil, né? Você vai ter que olhar de forma mais geral, assim. O professor de biologia, por exemplo, você está dando aula de biologia, Renatão, biologia e evolução. Aí, no geral, tu sabe que isso gera conflito. Eu falo para meus colegas lá de biologia, meus colegas de professor de biologia, eles dizem, olha, o bicho pega. Talvez eu ache uma ideia interessante para fazer um diagnóstico, assim, fazer uma lista, um questionário, para saber o que essa galera entende de evolução. Pegar antes de começar a aula de ciências. E segundo como você falou, de criação também. O que eles entendem de criação, que é o mundo deles, o que eles entendem de evolução. E aí você começar primeiro diagnosticando assim, o que essa galera pensa de ciência? Para você, o que é o método científico? Entende? O que você entende como evolução? O que você entende como criacionismo? Entende? O que você entende como enfim, como qual é o lugar vamos puxar para a filosofia, qual é o lugar do homem no mundo, entende? Você começa a fazer questionários assim e ver fazer um diagnóstico, o que essa galera está pensando. Aí, a partir desse questionário, começar a direcionar quais são os problemas, quais são as falhas, onde é que eles estão errando, o que eles estão acertando, né, dentro desse contexto, né? Ele até entendeu isso aqui, mas está com dificuldade em relacionar tal coisa. Aí daí começar a propor trabalhos, colocar trabalhos que isso esteja relacionado, que isso esteja, né? Pelo menos que possa instigar, para pensar a leitura, né? Porque tem a questão da preguiça também intelectual. Gente, a preguiça intelectual é uma coisa assim. Eu acho assim que você criando um meio. É muito difícil lidar também com a preguiça. Você criando um meio. Eles não gostam de ler, por exemplo. Já complica. Ler é coisa difícil, imagina, não é mais fácil. Não é mais fácil? Tem um monte de gente que está lendo aqui. É mais complicado. É fácil de entender e tem um monte de gente repetindo. Mas tem meu professor de biologia, que eu conheço só ele, mais ninguém, que está trazendo uma coisa difícil de eu ler, difícil de eu entender e que ninguém concorda. Olha aí, olha a problemática. Olha aí, ainda tem um pouco de filosofia. Você tem às vezes isso na faculdade, né? Resistência, a pessoa já entra. Não vou nem entrar em. Não vou nem citar nada, né? Não. Mas porque se eu for falar disso, eu vou criar treta. O grande caminho. Eu vou criar treta com um monte de gente. Eu vou ficar quieto. Tá estudando aí? Eu já vou falar. Eu vou ficar quieto. Vai que alguém vê lá mesmo. Eu vou ficar quieto. Posso mandar se fuder à vontade. Entendeu? Eu vou ficar quieto. Os papéis de bunda já estão tudo aí. Mas você está lá também, tem o papel de bunda aí. Então cuidado. Vai que o cachorro é decente. E
te morde, brinca com ele. Essa coisa do cachorro, né? Não, mas é sensacional, podia ter sido melhor. Eita, agora eu nunca mais vou esquecer. Eu tive uma... Filho, não é pra ser no modo cachorro, você tá lá no modo russo. Eu tive uma epifania agora. Encaixa com tudo. Sabe que é o modo cachorro, né? Vamos pro modo humano, né? Você tá na Rússia na época do cachorro. Não vai entender não, mas eu sei o que eu tô falando. É isso aí, querido. Mas aí acaba que a pessoa, ela... Eu perdi o que eu ia falar uma coisa, agora não, né? Sem problema não. Enfim, teria essa relação. Sim, beleza. De fazer esse diagnóstico e colocar esse dado. Só que aí, agora eu esqueci mesmo. Não, você estava falando da academia, você estava falando dos alunos e queria deixar de fora a universidade, né? Porque talvez seja porque na universidade ainda fica mais difícil. Não, é porque o adestramento chega lá muito grande, os problemas de formação. Exatamente. Eu também tive, né? Que eu também tenho. Só a leitura, né? Vai corrigir. Que eu também tenho minhas dificuldades também. É uma luta. Eu tenho que ficar, né? Mas tem outros colegas que isso não é muito maior, entendeu? Esse problema. Mas é o que a gente está falando. Olha só, se a gente... Você acabou de falar, você também tem, eu também tenho, claro, todos têm. Mas se eu estou buscando leitura, eu estou o quê? Combatendo a minha preguiça. Já começa por aí. O meu medo, porque quando eu leio, eu vou encontrar informação nova que pode questionar que eu tenho. E eu não posso ter medo disso. Né? E a minha carência. Certo? Por alguma razão, sei lá, o nosso cérebro, assim, ele é meio preguiçoso. A gente fica evitando trabalhar mesmo. Isso, sabe? Isso é realmente uma nosso forma cérebro? Ou isso é uma criação que nos fez assim? Tem um aspecto de criação, sim, mas a gente vai tentando poupar energia, vai deixando para depois, entendeu? Vai rolando, eu dou um jeitinho, né? No final, olha, eu escrevo, isso já está na humanidade, assim. A lei do menor esforço. No geral, existe uma coisa assim. Por isso também. Você tem necessidade. Só que isso não é necessariamente ruim. Não, né? claro que não. Mas isso embota, né? São forças, são forças. Isso às vezes embota o movimento, né? Dependendo de como você direciona, isso vai dar ruim. E não é só porque aqui no Brasil, não. Os outros países, isso aí tá, entendeu? Humanidade. Não vamos ficar com um complexo de vira-lata, né? Foi do nosso Rodrigues, né? Sim. Não vamos ficar esse complexo, né? De brasileiros. Eu acho que a gente podia se valorizar até. Mas o brasileiro às vezes também exagera. Fica entre a gente, cara. Mas é no mundo todo, cara. A preguiça não é só nossa. O medo não é só nosso. Não, o Estado não estaria soberano. Claro que a gente tem, por exemplo, uma questão aí climática, né? Nos trópicos, a gente não tem, por exemplo, estações tão bem definidas que a gente não precisa ficar trabalhando feito um louco para guardar comida para o inverno, para poder, não tem essa necessidade, esse molde, mas por isso que eu acho até que isso meio que deu uma diferença lá do hemisfério norte para cá, que eles ou você não desenvolvia aquilo, ou você morria, você não ia suportar o inverno, entendeu? Porque aquela estação é bem marcada. Mas se eu esteja mais desenvolvido ou menos desenvolvido, a gente faz piada com o Brasil, mas é verdade que no mundo todo... É tudo único, todo ser humano e a humanidade está sob a égide do Estado. Então se eu estou sob a égide do Estado aqui, e o meu colega lá está sob a égide do Estado do outro lado do planeta, não vejo diferença nenhuma. É forçante do ambiente, ele não tem iniciativa. Ele não tem uma anarcoética muito poderosa, porque ele está Estado. Se eu tenho Estado, o que o Estado está fazendo? Mas aí eu ia colocar uma questão para você, Marcelo. Minha preguiça e minha carência. Eu ia colocar uma questão para você. Anarcoética, é possível uma ética que não seja anárquica? Já que ética a gente entende como algo assim mais interior, mais do sujeito. Ética, vamos colocar, do sujeito para o próprio sujeito. A ética é com você consigo mesmo. Né? É um ramo da filosofia prática, tá? Que vai pensar, refletir criticamente ou problematizar, não faz nada de diferença nesse caso,
os fundamentos que vão, os princípios, desculpa, que vão fundamentar o seu comportamento. Porque se você assim, desculpa, porque se existe uma coerção, né, já não é anárquico, já não seria ética, entende? Perfeito. Então é possível uma ética que não seja anárquica? Eu acho difícil. Por quê? Vou explicar para você. Porque no momento que eu tenho que pensar, certo? Eticamente, quer dizer, pensar sobre o meu comportamento, eu não posso ter nada, como você falou, me coagindo. E o que tem essa tendência de me oprimir, me coagir, me escravizar dentro de mim mesmo? Olha só, por isso que é anarcoético, dentro de mim mesmo. Eu resumo, para poder facilitar a didática, porque todas as outras forças estão dentro dessas três, que só pode ser a minha preguiça, meu medo e minha carência. O resto é ramificação disso. Tá? Então, o que acontece? Eticamente, eu tenho que pensar no meu comportamento, concorda? Mas entre eu e o meu pensamento, existem forças que podem bagunçar. Sim. Camuflar, sabotar, você vai botar o que você quiser, porque elas são maiores do que eu não tenho controle. Sim. Por isso que não é autônomo. Sim. Tá? Então a parte do anarco é porque é sem o governo porque eu estou sendo governado, né? Tem um eu que está sendo governado dentro de mim mesmo por forças que não me deixam ter ética. Entendi. Porque quando eu não vou porque tem algo, né? Aí quando eu vou ver isso, eu esbarro nessas três forças. E eu percebo que também tem a questão política, que essas três forças são me dadas de fora para dentro de mim. Essa não está afastada da política, certo? A gente não escolhe tipo, o plano básico da nossa existência. As coisas são tudo jogadas. Em algum momento você vai ter que reagir. Em algum momento você vai ter que tomar conta de si mesmo. O primeiro processo ético é começar a abrir os olhos para entender que você, em algum momento, você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que virar gente, você tem que ter autonomia. O que a gente... Não é mais tua mãe, teu pai, nem o Estado. Você exatamente. O que a gente faz com o que fizeram da gente. Exatamente. Aí já eu não lembro quem falou isso. De Sartre. Não importa o que fizeram com a gente. O que importa é que o que eu vou fazer com o que fizeram com a gente. Exatamente. O existencialismo é uma chamada de responsabilidade. O que ética é responsabilidade. Agora, como que eu vou ter responsabilidade se o medo está me algemando? Por exemplo. Daí, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade enquanto professor, minha categoria, pode ser que entre em greve, eu tenho aí o pezão, o famoso pezão, já falei no outro vídeo, então não entra o governador. Piorou muito do outro vídeo para cá, o famoso pezão. E eu acho interessante que foi eleito assim por. Não foi nem mais da metade das pessoas, né? Você vê. Você vê a. Sabe que é tudo. Foi eleito a minoria. A pessoa escolhe a quadrilha, né? Não tem jeito, aí é a questão que já é derivada disso tudo. Aí o que acontece? Muitos colegas, de repente, assim rapidinho para responder o que você está falando, eles estão algemados. Seja pela preguiça, pelo medo, pela carência, pelas três coisas, realmente. Tá? E aí, isso é ético. Completamente ético. Não sei se eu estou conseguindo passar para você, né? Então eu fico tentando estudar nesse trabalho como que a gente consegue penetrar nessas pessoas e mostrar a elas, olha, querido, você tem que começar a se esforçar a dominar esse cagaço que você tem, né? Essa preguiça que você tem, essa carência que você tem. Pode quebrar o cartão de crédito, você não precisa comprar nada mais e parar de dever. Entendeu? Então a carência, a preguiça e o medo vai fazendo ele dominado. Né? Aí então ele tem medo de agir, tá? Ele tem preguiça de agir e ele tem uma carência que, como ele não age, ele se sente carente, e aí ele gasta, consome, aonde a coisa está sendo desviada. Aí já é uma questão política. É que eu não estou indo na política, porque eu não preciso da política. A rigor, nós não precisamos da política no primeiro momento. Porque a partir do momento que você é anarcoético, você é a política. Aí tá, eu precisaria de outros. Aí sim, aí entra a política.
Tá? Porque também eu chego lá todo anarquizado, eticamente, sou poderoso, aí você é um mar de cachorro, né? Aí eu tô olhando assim, volta pra casa que não vai dar pra fazer política, não dá. Mas eu não vou me preocupar com isso também, porque se eu sou forte, eu acho alternativa. Eles que se fodam. Sim. Simples. Agora, é mais difícil? É, mas eu acho, porque eu sou forte. Então, agora, como eu pegar cachorro por cachorro e transformar ele em forte? Não importa a idade, sexo, grau, cor, se já está muito cagado, pouco cagado, se é religioso, como você falou, não. Eu acredito assim que o oposto... Como, gente, que a pessoa vai... Como que eu faço ética com a gente? Eu acho que o oposto ao medo é o amor. Se você faz de alguma forma que uma ele ganhe amor, da afetividade. Imanente. Que ele desenvolva uma paixão de alguma forma por aquilo, como a pessoa também tem paixão em gastar e tudo isso, mas se você jogar essa paixão para um campo de ação, um campo produtivo, então a questão é como se faz isso, né? Como é que você vai despertar isso nas pessoas? Como você faz é o que você está tentando descobrir. Tudo bem. Como é que você desperta esse amor? Eu só gostaria de fazer uma pergunta para você. Esse amor aí que você está falando, seria o amor próprio? Esse afeto. Esse afeto, seria afeto de si mesmo, amor para consigo mesmo? Sim. Seria a pessoa desenvolver esse amor próprio. Então você viu como é que é difícil, viu? Mas legal, você está... Ainda mais numa sociedade que a gente, por exemplo, você tem se você tem às vezes uma atitude um pouco mais afirmativa, você é mal visto, porque você não está sendo humilde. Porque nós estamos... Entende? A gente já sabe o que nós tem sempre um embotamento, entendeu? Você não pode falar... Sempre embotamento. Você não pode ser diferente, entendeu? Você tem um fascismo, né? Você não pode ser diferente, você tem que seguir aquele padrãozinho comercial de shampoo, entendeu? É aquela coisa enquadrada. Essa é a parte da sociedade oprimida. Essa é a parte da sociedade oprimida. É a parte que você pode chamar de política, de ideológica, certo? Por isso que a gente está trabalhando a parte... Aí como é que você cria uma linha de fuga? Como é que você cria um desvio disso? Eu penso que é estudando, que é lendo, que é se informando sobre a própria ética, o que é ética, todos os tipos de ética, o que é liberdade, as questões éticas da filosofia, a liberdade, o que é felicidade, o que é responsabilidade. E aí, quer dizer, no fundo, é uma necessidade de estudar. Só que com certeza. Tanto que é esclarecimento. Spinoza dizia, né, que o conhecimento é o mais potente dos afetos, né? Exatamente, Spinoza. Aí você vai pegar o Kant, no texto que é esclarecimento, falando em unidade, né? Então, quer dizer, aí vários filósofos vão falar sobre isso. Então, mas para a pessoa chegar no nível desse, olha contra a precisa... a carência e a preguiça. Porque, bicho, pegar um livro desse aqui e ler, não é mole não. Dá trabalho, né? Ela precisa criar uma motivação, entendeu? Precisa despertar alguma coisa no íntimo dela. Às vezes pode ser esse incômodo que você falou do aluno. Às vezes isso pode ser um sinal que ele está, entendeu? Ele está começando... Aquilo incomodou. Não, incomoda. Chegou e incomodou. Não, a filosofia não incomoda. Se aquilo assim, começa a incomodar, aquilo ali já pode partir para uma outra coisa, para buscar. Pode ser o início. A gente está lá para entendeu? Isso. Pode ser o início. Então daqui a pouco vão tirar a gente. A gente está para isso. Que vai demorar muito, vão tirar a gente. Mas ele está nesse papel de provocador, né? Exatamente. Por isso que você começa a jogar tuas composições. Capoeira. Quando vem a Bernarda, eu dou aquela baixada assim, já mando uma também. Né? Aí vai para casa, fica uma semana. Às vezes o aluno fala, eu fiquei com a minha cabeça, me deixou a minha cabeça uma semana com um nó que não desar. Fica mais, vai ficar. Aí é interessante, começa a provocar essa loucura dele. Aí ele começa a questionar e começa a levar isso para os pais também, que às vezes estão no mesmo processo. Mas aí é barra pesada. Estão no mesmo ciclo vicioso. É loucura, né? Também, aí o pai empurra, que é esse professor. É assim, eu sei, é assim. O mundo é assim, capoeira. Mas vamos ver. Mas assim, sei lá, numa turma de 40,
6 que você consegue atingir, e que consiga, né, realmente ter uma coisa genuína mesmo de, vou buscar, fiquei com essa questão, vou ver. E isso desperta para a filosofia, ou desperta para a ciência, desperta para as coisas, desperta para a arte, sei lá. Entendeu? De uma forma que saia desse pensamento viciado que a sociedade tem, que toda a questão de consumo, empurra para a gente. A ideologia, isso. Toda a ideologia, porque filosofia não é ideologia. Quando começa a entrar numa questão ideológica, já não é filosofia, já não é ciência, já não é... É isso que eu preciso de um ser autônomo, que ele possa desenvolver o pensamento dele, não que uma crença, a propagação de uma crença, de um dogma. Qualquer que seja. Isso é desmerecer o potencial humano, é desmerecer a nossa capacidade de razão, né? Nossa capacidade, nosso intelecto e nossa capacidade também de sensibilidade, da gente usar a nossa sensibilidade de uma forma adequada, né? Será que... Como é que eu estou administrando esses afetos? Como é que é isso? Eu estou só me fudendo, estou só entrando em via errada, as coisas estão me atravessando, mas eu estou usando isso de uma coisa para continuar esse sistema da besta, né? Vamos usar essa figura da besta, né? Isso que eu acho interessante. Eu estou servindo para a besta se propagar na Terra, né? Como é que pode? Porque o sistema é a grande besta, né? É incrível. Olha como é que é contraditório, né? Só no fundo é a grande besta que está aí. Então eu não entendo como que é tão difícil deles perceberem isso. Né? Eu estou usando essa metáfora, né? Da besta. O Leviatã. Você pode usar o Leviatã, você lembra? Exato, sim. Se não me lembro, mas daqui a pouco é o filósofo Leviatã. O Hobbes. Thomas Hobbes, isso mesmo. Ou besta, ou chiado, como você quiser colocar. É estranho, né? Porque sempre serve o resultado disso. Besta. Vai dar isso. Essa máquina, entendeu? Você está servindo a porra dessa máquina. Porque enquanto você não se esclarecer, e você não buscar conhecimento, pensar um pouco diferente, romper com isso, você vai estar sempre servo dessas forças, entende? Você está sempre dominado. Não vou nem entrar na questão de livre-arbítrio, porque eu acho que a gente não tem exatamente o livre-arbítrio, mas você pode criar uma liberdade, você pode criar um território, entendeu? Quanto mais se você conhece as forças que te afetam, é uma coisa que o Spinoza coloca, você está mais livre, você está mais próximo de Deus, para Deus, né? Para Spinoza, né? Então eu acho que o conhecimento ele é fundamental para poder acessar esse conhecimento, não tem nem lógica, né? Esse território, esse lugar novo, né? A gente precisa criar um lugar novo, né? Não é porque... Mas o lugar novo que a gente está falando é dentro de si mesmo. Exatamente. Exatamente. Se eu não tiver um lugar novo dentro de mim, como é que eu vou me posicionar? Entende? Então, se eu não resolvo comigo mesmo, como é que eu vou me posicionar? Não é uma questão eu já parto cagado. Então, exatamente. Não tem, eu fico conversando, aí eu fico ouvindo, a pessoa coloca os argumentos, aí eu fico pensando, gente, como é que eu vou explicar para ela? Que ela já partiu cagada. Aí se eu falar, a gente vai me lindrar, entendeu? Ou ele, né? Aí, eita, como é que. Entendeu? Mas aí você deu uma dica boa, né, Renato? Eu entro, eu tenho que entrar por dentro daquilo, né? E aí eu tenho que operar lá, e aí eu tenho que ir manipulando, para ver se a pessoa vai vendo, né? Até que ela, quase socrática, né? Ela paria, né? Fazer uma maísca lá para ela parir o entendimento de que aquilo tudo não é dela. Foi colocado na cabeça da pessoa. Agora vamos começar a partir de você mesmo. Quer dizer, né? É muito interessante isso tudo. Mas, pô, foi bom pra caramba. Eu acho que deu, gostei muito. A gente deu uma... Além de deixar registrado aí uma tentativa, né? De superar esse problema.
Também vamos deixar o material para a gente poder no futuro ver, né? Ficar rindo. Quando a gente... Eu acho que quando você resolve esse interno, quanto mais pessoas puderem se esclarecer, digamos assim, aí a política vai acontecer. Você vai ter uma mudança. Exatamente. Entendeu? Porque se a gente tem outra pedagogia, tem uma outra forma de lidar com o mundo, essa estrutura vai toda, multiplicando. a besta, né? A gente mata a besta, a gente cria o reino de Deus. Cria o reino de Deus na terra. Porra, entendeu? O reino de Deus não precisa estar no céu, gente. Exatamente. Entende? Não precisa estar no céu, pode ser aqui, entende? O reino de Deus. Entende? Agora eu estou sendo pastor, né? Agora, né? Olha só, se o único meio for assim, que seja assim, então, através do pastoreio, fazer o quê? Mas não que leve para essa sequela, né? Que leve para... não vamos servir a besta. Exatamente, que leve a pessoa a se desenvolver. Que o que tem de falso profeta, né, mano? É isso aí, meu querido. Então, falou então. Valeu, obrigado, Marcelo. Foi maneiro pra caramba. Vamos guardar. Vamos ver se você tem 10 anos, vamos ver se a gente vai rir ou chorar. Chegar assim pra mim, que diabo, Que né? diabo foi? Que nós gravamos, porra, nem fumamos nada. Que é isso, entendeu? Tava sob efeito de quê, né? Tapioca só. Eu recebi um santo, E né? café. Valeu, Vamos ver agora se gravou tudo. Porra, se ficou maneiro. Depois